Olá, muito boa tarde pra você. Não deixa a peteca cair de jeito maneira. Tá começando o seu programa aqui no Entre Família, que é o seu programa do coração na TV Novo Tempo. Tô motivado, falando rápido. Tá querendo tossir? Gente, Tosse, tosse, vai, tosse. Essa tosse alérgica... Foge. Essa tosse alérgica... Não, você fica distante pra, né, tipo, de repente não Isso, ontem o Firosman tava aqui, ontem o Firosman tava aqui. Tá, beleza, vai contar isso até quando? Ela estava tossindo em cima do nosso convidado, ele estava se afastando cada vez mais, ele estava quase abraçado naquele extintor no canto. Foi então que ela lembrou de sua civilidade e colocou a mão aqui na boca. Ó, o Cris, ele não inventa, tá? Mas aumenta aquela beleza. Muito boa tarde pra você que tá chegando, Entre Família, agora começando com muita alegria. Muita alegria, muita combinação por aqui, você viu? Como a gente tá combinandinho, tipo dupla de cantores, né? Esse aqui foi a primeira roupa que eu usei aqui no Entre Família. Lá em 2019, então foi o primeiro casaco que eu usei. Que bom, tá servindo, olha, senão que a gente ótimo. economiza, viu? Ó, tá aí, tá novinho. Que bom que não engordou, Cheirinho também, isso é... lavaram, tá tudo certo. Não, e não engordar aí já é o outro planeta, né? Às vezes aí não vai pro lado, mas vai pra frente, né? Exatamente. Mas tudo bem, não vamos falar sobre... Agora eu quero fazer uma campanha aqui no Brasil, depois eu vou fazer, porque agora nós temos o tema do programa de hoje. Pois bem, gente, hoje vamos falar sobre motivação, ou a falta dela, não é mesmo? E eu tava aqui pensando, Cris, se é algo novo, a gente sempre tá motivado, engajado. Um novo boleto, você se motiva a pagar? Não, mas novos projetos, novas coisas e tal, assim, uma coisa legal. Mas o lance é, e quando você cai, pra você se reerguer de novo, pra você se automotivar. Buscar forças pra um momento down na vida ali, tá complicado. E às vezes, né, você já tá na quinta queda. E aí você tenta buscar isso nas redes de apoio, né, na família e tal. E quando você não tem que contar com ninguém, vem da onde esse negócio de motivação? Não sei. Da onde surge? Atrás do rim? Que no coração não passa mais. Eu vejo que você tá se motivando pra se segurar pra tossir. É porque eu não sei quando eu vou rir. Ou vai tossir? Aí aciona alguma coisa aqui que então, coça. Enquanto aqui, pode trazer água aqui? Pode trazer água aqui. Ô, Matheus, tadinho. Se motivar, vem aqui, não, Matheus, pode aguentar o intervalo. Não, deixa ele que mostrar pra todo o Brasil a chance que ele ia mandar um abraço pra conhecer uma namorada, um negócio. Ô, Matheus, pega uma água e faz favor. Enquanto o Matheus decide se ele vem ou não, eu quero falar uma coisinha, né? Esse lance de exercício físico. Sim. Eu acho que eu tô na minha... vai dizer por que eu não fui, nem um dia. Vai me cobrar agora ao vivo aqui. Não fui. Esqueceu de tomar um chazinho de camomila? Tá agitado hoje. Comprei hoje a... finalmente, chegou né? aí, agora eu tenho que testar, porque a outra minha queimou aqui. Eu ia te falar, homem, que eu sei lá, eu acho que eu estou na minha 20ª queda com esse negócio de exercício físico. Então é sempre um trabalho muito maior eu retornar. Porque eu penso assim, gente, eu não vou conseguir. É que você já é você mesmo desde o dia que você nasceu, você já se conhece. Hoje vai ser assim então, né? Não, eu digo por mim, porque tipo assim, de novo eu vou prometer isso pra mim mesmo, a frustração de ter que se motivar achando que você vai errar. Então, e aí hoje a gente vai ter a nossa especialista, né? E eu vou aproveitar para o quê? Matheus, vem aqui. Para já fazer uma consultinha, água aí, descobrir como é que a gente consegue. O Matheus tá na dúvida se vem ou não. Aqui, Matheus, vem cá dentro aqui, Matheus. Mas por mim pode, Matheus. Você é bem-vindo toda hora, ainda mais se for com... Obrigado aí. Ai, você é um lorde, muito obrigado. Tá motivado, tá tudo tranquilo, Matheus? Você tem esse microfone, fala em libras aqui, pessoal. Tudo tranquilo. Fechou. O Matheus, né, em plena juventude. Olha aqui, vem cá, volta aqui, Matheus, aqui, ó. Adivinha de quem ele é? Sobrinho. Hã? De quem que ele é sobrinho? Olha essa carinha, olha pra lá. De quem é essa carinha? Isso, é de uma das apresentadoras aqui. De uma das apresentadoras do Novo Tempo. Que fez uma semana especial agora. Conta, Darleide, entreguei. Nós ia fazer uma enquete aqui, estraguei, gente. Pois é. Poxa, a Patrícia deu uma baita ideia, nossa diretora. Dá tempo, dá não? Agora desmotivou. A gente tá tudo doidão hoje, a gente veio falar de motivação e a gente encarnou aqui uma eletricidade que a gente tirou Você não notou aqui o que aconteceu, Suzane? O que aconteceu? Eu te ajudando a te motivar nessa caminhada, para você continuar apresentando o programa. Eu não podia fazer isso sozinho, para isso nós precisamos de outra pessoa. O quanto a gente pode se ajudar nas metas, porque nada funciona sozinho. E entender um sistema que todo mundo passa por problemas. Vamos para o intervalo e voltamos já já, que eu vou te contar um contexto aqui. Você viu, né, Laís? Hoje Vamos lá, um breve intervalo, a gente volta já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa. Eu não canso de falar como a gente está combinandinho hoje, né? Hoje eu tô achando sensacional. Aqueles irmãozinhos que vão para a escola junto. Cadê minha merendeira? E aqui nessa... Merendeira, você teve merendeira ou não? Sim, minha mãe e foi uma delas. Aquilo que me motivava para a aula era merenda. Cara, quando minha mãe era a merendeira da escola... Educação física. Você sabe que a gente se anima com merenda, mas quando a minha mãe era a merendeira da escola...
Aí é hard, um negócio... matava a pau, assim. Imagina, ela pode te repetir. Lembra? Escola, Não, porque a você comida teve escola dela é pública ou gostosa não? a vida inteira. Lembra que a merenda no Brasil inteira, a merenda era meio que igual? Tinha o quê? Aquele leite achocolatado, as bolachinhas, aí tinha arroz com almôndega. Lembra aquela época ou não? Gostava quando era arroz. Tinha macarrãozinho Eu gostava e tinha de doce comida. de leite. Doce de leite não tinha. Não, Nossa, doce de leite não, sofisticada, era hein? arroz de leite. Arroz de leite. Isso é doce de leite. Arroz de leite? Você não fala aquele arroz... Arroz doce? Isso, arroz de leite, arroz doce, tem vários nomes. Ela acha que o país dela é Goiás, o mundo inteiro morreu e só quem fala em Goiás é que sabe. Arroz de leite, o leite? Arroz de leite, doce de leite. Não existe arroz de leite. Com arroz, dá tudo certo. O importante é comer, o nome é o de menos. Gente, Silvia, o que esse homem comeu na sua casa hoje? Que eu não sei, tá maluco. Pois bem, a pergunta do dia é o seguinte: o que você faz para se manter motivado no dia a dia? Né? O Cris provavelmente come algumas misturas, fica meio malucão. E eu quero saber qual é a sua técnica para você estar sempre com aquele sorrisão, apesar dos problemas, né? De ter aquela motivação para levantar, porque problema todo mundo tem, né, Bora Cris? lá, não deixa a peteca cair. Vamos agora nos motivar, porque nós temos aqui alguém muito especial, que já é prata da casa. Um dia a gente podia vir escorregando assim, ó. Eu acho que para me motivar, eu podia fazer um programa lá onde a Thaís mora. Onde a Laís mora? Na beira da praia? Na beira da praia. Eu imagino, né? Você não vai aguentar o sol, já não. foi. É, eu já fui. Você já foi? Já. Quando? Fui gravar com ela, uma história linda, super poderosa. Verdade. Gravei com ela na praia, na casa dela. Mas foi trabalhar, eu quero descansar. É uma pessoa que teve inveja, entendeu? Apresenta Mas pra quem está gente, conosco aqui, doutor. Laís Melo, especialista em perfil comportamental aqui no nosso programa. Você já conhece ela de vários programas. Ela retorna porque faz um trabalho maravilhoso. E a gente pede para ela sair daquele paraíso, mas para vir aqui sentar no paraíso, que é do seu ladinho, na sua casa. Laís, obrigado por vir nos motivar aqui nessa tarde. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês, um bate-papo, né? É um bate-papo. E esse assunto eu amei. Quando eu vi, eu já pensei, ai, que ótimo, porque daí a gente sempre revisa. Eu, pelo menos, sempre reviso o conteúdo que a gente vai conversar aqui, dou uma olhada em algum livro, alguma anotação. E eu falei, nossa, tava precisando disso nesse momento, acho que quem não, né? Então, é bom adorei. Que você já se preenche com o próprio conteúdo que você tem para oferecer pra gente. Isso Recicla, é muito bom. Né? A gente traz aqui com muito carinho pro nosso telespectador, mas a gente sempre sai daqui com o nosso potinho cheio, né, Cris? E hoje, talvez seja um bom dia, né, Cris, para o seu tendão de Aquiles, né, ser acionado. Depois eu revelo para vocês qual que é. Eu quero começar perguntando sobre a questão da... Eu sou vingativo. O editorial já acabou, ela tá com um Não, é porque a negócio gente fez um pacto. Agora a gente tem que cumprir. Sim, eu vou. Então é isso. Mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso, tá, gente? Vamos focar aqui no assunto do programa. Eu comentava com o Cris no começo aqui, Laís, que tem uma sensação de que quando a gente está com algo novo projeto, que vai iniciar em uma primeira vez na nossa vida, a gente está super motivado. Só que quando a gente cai, o desânimo vem. E para você se reerguer é muito mais difícil cada vez que você se desanima e não consegue atingir aquele objetivo, aquela meta, a motivação, né, de ter uma constante com aquilo que você quer, seja pessoal, profissional, é muito mais difícil se levantar, não é? Na verdade, quando a gente está começando alguma coisa nova que a gente quer, né? Que ele até fez a observação, depende. Se é algum projeto, alguma coisa que a gente tem interesse, existe o entusiasmo, né? Então, o entusiasmo, ele é uma pitadinha que acontece nos nossos dias, nem todos, né? Mas em alguns dias a gente tem aquele entusiasmo extra. E realmente, especialmente para quem tem um perfil comportamental mais dinâmico, que é o seu caso, que é o meu caso, que é o caso do Cris também, a gente tende a se entediar de algumas coisas com um pouco mais de facilidade. Tem gente que é mais metódico, mais sistemático e que gosta muito da rotina. Então, para essas pessoas, não necessariamente o que é novo vai dar aquele entusiasmo, aquele plus, aquele bônus. Mas para quem precisa de dinamismo, é importante dar uma mexidinha na rotina, mesmo que você for fazer a mesma coisa, o resultado final é o mesmo, tenta dar uma recompensada, pensar em alguma coisa para ser um bônus. A gente é tipo aquelas focas de parque aquático, né? Que fica ali batendo palminha para ganhar o peixe. A gente precisa de recompensa. Nosso cérebro trabalha muito bem na base da recompensa. Então, se a gente esquece disso, que é uma tendência, né? Tô no dia a dia, no automático, fazer, e aí acabo esquecendo de me recompensar. Não estou fazendo mais que a minha obrigação, isso aqui é o básico. E aí eu esqueço de me recompensar e o meu cérebro vai se sentindo automaticamente desmotivado. E uma coisa importante, que isso aqui eu quero que as pessoas assim gravem
é que a motivação é uma chavinha que liga de dentro para fora. Embora existam recursos externos, né? Poxa, vou assistir esse programa para me dar uma motivada. Não, beleza, mas a decisão de ir assistir, buscar aquela motivação e os motivo para a ação, precisa ser de cada um. Motivação... Como descobrir é a grande questão, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, reflexão. Mas nesse sentido aí, ó, que a Laís está falando, eu acho muito importante. Por mais que você vai ver uma palestra, tenha consciência que você buscou porque você tem autoconhecimento. Em qual momento você liga a chave para um contexto exterior. Então, o que a Laís está falando é que nada exterior... Não, o que ela quis dizer é que, por mais que você busque, você sabe o que exterior liga o interior. Isso. E aí é uma chave muito importante. Tipo, algumas coisas que vão me motivar para tal questão é um preço a ser pago. Talvez aquele preço a ser pago, ele não me motiva tanto para me acender algo interior. Por exemplo, um exercício físico. Aí você tem que pagar um preço muito grande, ou talvez tem que redesenhar muito a tua logística e abrir mão de algumas coisas que você não abre. E aí é abrir mão para que isso tenha acesso lá dentro. Mas eu achei muito bacana, queria te perguntar, Laís, porque assim, ó, você já notou que se a gente fosse parar, assim, se fosse um universo aberto sem a Terra e cada um fosse um astro, né, ou um próprio planeta, o que você, em torno do que você orbita? Né? Eu acho muito importante isso. E essa pessoa que ela tem que buscar outra questão, ela também ela não fica só naquele sistema solar, né? Ela vai buscando outras questões. E por que algumas pessoas conseguem orbitar no mesmo Sol, ali no mesmo, por muito tempo e se satisfazem com aquilo e tocam a vida? E é a questão do que interiormente essa pessoa tem um propósito ou a falta dele? Tipo assim, porque uns conseguem e outros não? Não, se manter, se manter orbitando na mesma velocidade, com os mesmos protocolos, todos os dias. Consistência, constância, determinação. Eu acredito que seja uma junção de fatores. Número 1, na minha visão, é realmente ter um motivo. Então, vai ser um propósito, vai ser a sua motivação pessoal, o seu porquê. Lembrar por que começou, lembrar por que eu não desisti das outras vezes, lembrar por que eu retomei das outras vezes. Então, assim, ter o porquê é um princípio, é assim... o patamar para começar essa conversa. Mas existem outras coisas envolvidas, como, por exemplo, entender a questão do autoconhecimento, que algumas pessoas acham que é luxo. Não é. É um estilo de vida, não precisa ter dinheiro, não precisa ter tempo. Isso pode ser feito tomando banho, isso pode ser feito durante o meu devocional com Deus, isso pode ser feito enquanto eu estou com uma conversa com uma outra pessoa, enquanto eu estou assistindo uma TV. Existem muitas formas da gente buscar o autoconhecimento, não é uma forma só. Então, ter essa consciência e essa busca de entender como você funciona também é importante para se manter constante, porque foi o exemplo que eu acabei de dar aqui. Sensacional. Se a gente é dinâmico, se a gente é... Então, é importante eu entender que eu sou dinâmica, então por que eu tenho que fazer da mesma forma todo santo dia, né? E uma outra coisa que também é bem importante é valores. Quais são os seus valores pessoais? O que eu tenho que abrir mão? O que eu não abro mão para fazer tal coisa, tal atividade, enfim. Conhecendo os seus valores, você sabe, não, isso aqui eu não deixo. E é uma coisa fácil. Para quem está em casa, pega e faz uma lista de 5 a 10 coisas que você não abre mão na sua vida. 5 ou 10 coisas que são as mais importantes para você. De verdade. Ou seja, a motivação começa um pouco atrás, né? Tem Sim. que dar uma ré, alguns passos atrás para você chegar nesse clímax todo. A gente vai trazer agora para a conversa, Laís, o João Paulo Silva Martins, que é empreendedor, e ele tem um jeito de se manter automotivado, né? Colocar a sua motivação em prática aí no dia a dia. A gente quer conhecer um pouquinho dele, como ele faz isso acontecer na prática. João, boa tarde, seja bem-vindo ao Entre Família. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, melhor agora falando com você, um cara motivado, de acordo com a produção aqui. Você tem algumas coisas que você desenvolve na sua vida pessoal para encarar o dia a dia e estar sempre motivado, né, João? Isso. Eu estou ouvindo ela falar e ia ficar até um pouco repetitivo, mas para complementar o que ela está falando aí, é a questão da disciplina também, né? Nem sempre a gente está motivado, porque é algo de dentro para fora, como ela falou. Então, assim, a disciplina nos ajuda bastante.
Porque o motivo para a ação, às vezes, não está muito claro dentro da cabeça da gente, dentro da nossa mente, né? Então, se a gente tem disciplina, a gente acaba conseguindo fazer com que a motivação durante o dia aconteça. Às vezes, você pode passar um dia, 2, uma semana desmotivado, mas a disciplina ali, ela é muito importante para você fazer acontecer e não ficar esperando acontecer, né? Agora, João, no seu autoconhecimento aí, o pessoal nos falou aqui da produção, que você busca ferramentas externas justamente para que internamente você possa ligar, né? Eu tenho certeza que a busca da sabedoria é uma das questões que você coloca como prioridade aí. Conta pra gente como que você encara essas palestras, o que você encontra e como usa essas ferramentas para te motivar. Eu gosto muito de estudo de caso, né? Vamos dizer assim, pessoas que de repente com R$ 1 comprou uma paçoca, vendeu ela por 2 e agora mesmo comprou 2 e foi girando dinheiro, como o caso do Rick Chester, que é um dos brasileiros empreendedores aí que eu sigo bastante ele, né? Que pegou R$ 10 emprestado e hoje ele deu palestra já até em Harvard, o cara, um dos caras mais conhecidos aí, né, mundialmente. E através de muitos estudos de caso, conversas, né, networks, né, com pessoas também, às vezes, do mesmo segmento, de segmentos, né, diferentes. No dia a dia, eu gosto muito de estar vendo vídeo, frases, livros, né, na parte da manhã, principalmente, que é ali onde me conecto, né, estou já com a bateria recarregada durante a noite de sono, mas a energia, a motivação, eu busco sempre nas primeiras horas do dia, né? Primeiro devocional ali, pedindo para Deus me orientar, e às vezes até de forma meio aleatória, né? Depois de conversar com Deus, eu peço para que Deus ações, frases, né, livros, para que durante o dia eu venha estar me conectando de alguma forma, né? Eu trabalho no segmento de cosméticos, mas sou completamente apaixonado pelo empreendedorismo. E ver as pessoas tendo sucesso me motiva muito, me motiva demais, porque se a pessoa, eu acredito muito, se a pessoa é capaz de sonhar, ela é capaz de realizar também, independente das circunstâncias, independente das condições, se tem os 2 braços, as 2 pernas ou não, se tem dinheiro ou não, se ela tem o querer, a disciplina e a motivação, ela consegue. Uau, que legal ouvir você falar isso, João. Sempre que a gente fala com quem é desse universo do empreendedorismo, a gente já pensa, nossa, tem um dom, né? Já nasceu com um dom, deve vender igual água e tudo, mas não é bem assim, né? Quando a gente trabalha com vendas, há momentos e fases e a gente sempre está numa constante de crescimento e tal. Como que você busca estar engajado o tempo todo, além das palestras, dessa disciplina? Você tem mais alguma coisa que você faz para estar sempre motivado? Quando o mercado não está favorável, você está lá, firme e forte, animando não só você, mas as pessoas com quem você trabalha? Então, eu tenho algumas pessoas, né, que dependem da minha motivação para elas fazerem acontecer também. Então, eu costumo dizer assim que tem algo que motiva todo mundo, que são os boletos, né? Os boletos diariamente motiva, te impulsiona a fazer acontecer. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E depois, quando você tem uma família, você tem 2 filhas, como eu tenho, né? Você tem inúmeras pessoas que às vezes chegam em você e buscando ideias, buscando algum conhecimento, você fala, gente, deixa eu firmar o pulso aqui, porque tem alguém olhando para mim e eu tenho que ser exemplo, às vezes não porque eu quero, mas porque eu preciso. Então, as circunstâncias no dia a dia do empreendedor, de qualquer pessoa, né? Eu sou diabético também, então se a gente tem que estar motivado, às vezes, né, a seguir uma disciplina ali um pouco mais rigorosa, como o Cris estava falando, a questão do exercício físico, eu tenho uma luta muito grande, entendeu? Então, eu pago até muito caro por conta disso, não só na questão da saúde, mas financeira também, para que eu possa estar seguindo, né, alguns protocolos, para que eu possa ter mais qualidade de vida, né? Então, tudo, eu tenho a minha motivação para cuidar da minha diabetes, por exemplo, saber que se eu não cuidar, eu tenho menos tempo de vida. E os boletos no dia a dia também me faz lembrar que eu tenho, né, que estar motivado, porque a motivação vai me ajudar a não pagar juros, né, a não deixar o nome sujo. Então, isso daí me motiva bastante. Acredito que a grande parte dos empreendedores também pensa dessa forma. O boleto motiva bastante. Gostei demais, hein? Olha, todo mundo tem um pouquinho. Ah, quem não tem é que atire a primeira conta agora, com certeza, aí que boleto é o que não falta. Agora, João, a gente vê assim motivado, como a Suzane falou, contagia, né? E você tem aí vários quesitos que são pontos, a própria diabetes e tal.
E o que você acha que mais desmotiva, né? Olha, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Se você pudesse dar um recado para o nosso telespectador, nossa telespectadora agora, olha, esse caminho não é o caminho, ou esse tipo de comportamento vai dificultar a caminhada. Hoje, se você pudesse pontuar o que mais atrapalha a motivação, o que você colocaria para o nosso telespectador? Então, acho, como eu falei no início, a questão da clareza, ela é primordial, é você saber o que você quer. Você colocar isso no papel, você ter uma direção, você ter um norte. Se você quer, no caso, assim, acredito que eu vou me enquadrar melhor na questão do empreendedorismo. Tem muita gente que quer o resultado, mas ela não sabe o trajeto, entendeu? Às vezes, eu vejo alguns concorrentes, né, que são pessoas que servem para me motivar também, o que elas passaram, uma história muito parecida com a minha, e aonde elas estão hoje, tem muitos pontos que eu sei que eu não estou disposto a percorrer. Tem muitos caminhos que eu sei que eu não estou disposto. Então, assim, para a gente não nos desmotivar, pensar que o caminho vai ser fácil, principalmente na questão de empreender. Pensar que você vai abrir uma empresa hoje, você vai começar a vender água no sinal hoje, começar a vender cosmético no salão de cabeleireiro e você já vai ter um sucesso logo ali. Eu acho que diariamente a gente está mais desmotivado que motivado. Porém, a energia da motivação é muito grande. Ela tem um efeito na vida da gente muito, muito bacana. Então, assim, você tem equilíbrio, clareza, equilíbrio, e principalmente algo que a gente tem que ser muito com a gente mesmo, para que a gente possa passar para frente, é transparência. Você tem que ser muito transparente com você mesmo, honesto, você mesmo, não burlar o sistema, vamos dizer assim. Porque se você fizer isso, você está cavando sua própria cova. João, brigadão pela sua participação, bom demais conversar com você. Vou fazer o seguinte, tá? Eu já tenho o suficiente, o que sobrar aqui de boleto eu já estou te encaminhando, tá? Porque eu quero você motivado, eu estou aqui para te ajudar, então vou estar mandando alguns boletins para você, para te deixar... Eu estou aqui para... Não que eu queira, mas brincadeira. Joãozinho, fenomenal. Eu acho que você devia estar aqui no estúdio para nos motivar, tá? Porque você é um cara super motivadão. Grande abraço, viu? Abração, obrigado a vocês pela oportunidade, viu? Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. O John super animadão aqui, né? Gente, empreendedor, eles têm um jeito já motivado de conversar com a gente, você já viu? Eu acho incrível isso, assim. E convicção, né? Convicção. Eu tenho um colega que a gente estudou juntos e ele também se apaixonou por esse mundo do empreendedorismo. Eu vi ele ali, assim, é sempre engajado, motivado, aquela coisa, e eu acho sensacional. Eu já trabalhei com vendas também. Então, se você não tiver no pique, assim, né, Laís? Cara, não vende, você tem que estar motivado ao quadrado. Por você e pelo cliente. E uma coisa que ele falou que é muito importante é saber onde quer chegar. Onde? Ter objetivos, ter visão positiva de futuro, ter ali pelo menos umzinho, sabe? Umzinho para cada área da vida. Porque daí a gente faz assim uma imagem mesmo, mental, uma cena aqui na nossa cabeça que ajuda a gente a se motivar, que ajuda a gente a manter ali aquele tanque, vamos chamar de combustível, a motivação, Sim. a manter aquele tanque ali cheio, não chegar na reserva. E a motivação, ela é um combustível que queima muito rápido. Então, a gente precisa ter também clareza disso e se reabastecer, não só quando já está lá na reserva piscando, né? Eu acho que a motivação do sanguíneo queima mais rápido ainda. Vou estar convidando a Laís para um chazinho depois do programa, quem sabe, né? Um chazinho, assim, de umas 3 horinhas, quem sabe eu já não resolvo boa parte dos meus problemas. Quando ela pergunta assim, aonde eu quero... Primeira coisa, quer saber aonde você quer chegar. Aí assim, a gente empaca aí, né? Tipo, aonde a gente quer chegar. Já começa dizendo o que você não quer. Já tá bom, eu não quero isso, aquilo. Porque o que quer é mais difícil de dizer, né, Cris? O que não quer... Eu tenho mais fácil do que eu quero, assim. Mais Cris, fácil, conte-nos. Mas depois do intervalo. Fechou. Eu conto pra você durante o intervalo. Durante o intervalo? Durante o intervalo. O nosso telespectador vai ficar breve curioso. intervalo, então a gente volta já já. Depois eu te conto. Muito bem, estamos de volta. Cadê a motivação? Cris, eu gostaria de ter a Suzaine aqui em casa. O Cris, pra gente conversar. A gente já tá aí. Não, mas eu quero conversar. Mas eu tô conversando com você. Eu não consigo te ouvir. A gente estava pensando nisso, sabia? Como assim, Cris? Não estou entendendo. Você não sabia que a Novo Tempo agora tem aqui um departamento, os atendentes da esperança, para ouvir você? Ah, Cris, mas eu não sabia dessa novidade. Então, olha, tem um VT especial que vai explicar e já já eu vou dar mais detalhes para você. Pode rodar. Você precisa conversar com alguém? Saiba que existe uma equipe na Novo Tempo à disposição para te ouvir, te acolher e conversar com você. Você pode salvar nosso contato e
mandar mensagem Entre Família no nosso WhatsApp. O número é o 12 98244 4555 ou acessar o link novotempo.com/Entre Família e também vai te levar para o nosso WhatsApp. Você não está sozinho. Conte conosco. Meu querido, fácil, você não está sozinho, não. Para bater aquele papo, tem aquela dúvida espiritual, aquele problema na família. Bora lá, salva esse contato aí. Vamos embora? 12 98244 4555. Fácil. Cris, repete que eu tô com o telefone na mão aqui, nego. Calma aí, pegou, respira. Dona Maria, pega esse celular. Vamos salvar para você conversar um pouquinho. Outra aqui, tá um detalhe, ninguém fica sem conversar. Você vai mandar uma mensagem, o pessoal vai trocar uma ideia ali no WhatsApp com você. Salva esse WhatsApp aí, coloca Atendentes da Esperança. Fechou, Dona Maria? Isso, abre, coloca novo contato. Ah, vai anotar no papel? Tá bom. 12 98244 4555. 12 98244 4555. Você pode acessar o site também, novotempo.com/Entre Família. Vamos repetir? novotempo.com/Entre Família. Vou repetir para você, novotempo.com/Entre Família. Fácil, tá? E manda uma mensagem, a gente vai trocar uma ideia, né? Nós temos aqui um grupo de atendentes, que agora são os Atendentes da Esperança, que vão conversar com você dos mais variados assuntos. Quais? O que você está no teu coração? Cris, eu estou tão sozinha, não consigo, eu sou afastado da família, estou com problema na criação dos meus filhos. Você é um jovem. Cris, eu estou com problema com sexualidade, pornografia, estou lutando com vício. Entre em contato conosco, salva no seu celular Atendentes da Esperança. 12 98244 4555. Um abraço especial aqui ao Wagner, toda a equipe da web, né, que fizeram esse plano específico para atender você com muito carinho, com muito amor, porque além de a gente mandar uma revista para sua casa, conteúdo, a Laís está sentadinha com você tomando um chá, a ideia é te servir em todas as etapas. Essa é a Novo Tempo, o canal da Esperança, a rede da Esperança, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos sentar por aqui e olha só, hein, eu queria acrescentar aqui, Laís e Suzane, o povo sempre... Queria, então tá no futuro. Eu queria porque já vai acontecer. Queria outra vez, eu estou com saudade do que vai acontecer agora nesse momento. Você queria ou não quer mais? Quero. Ah, tá. E a Maureen foi às ruas, você acredita? Trazer o povo para poder comentar um pouquinho desse assunto. Vamos chamar ela, Suzane? Uai, você que sabe, você que Uai, manda. então vou chamar com esse sotaque? Uai, mas desse jeito mineirinho pelas beiradas, Maureen? Como é que o povo tá falando aí, uai? Nem todo mundo se sente motivado da mesma forma. Você tá vendo isso no programa de hoje, né? Vou contar um segredinho meu aqui pra vocês. Eu tenho pavor quando alguém fala uma super frase de motivação pra mim, achando que vai me colocar pra cima. Não ajuda nada, eu fico mais irritada. Mas eu vim pra rua pra saber se com as pessoas é assim também. Trouxe algumas frases de motivação conhecidas pra saber se elas discordam ou concordam. Bora, Camila, sua vez de me dizer se faz sentido pra você ou não essas frases de motivação, tá? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. A primeira é: não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Concordo. Concordo. Maravilhosa. Depende de você, então, às vezes, o dia ser bom ou não. Discordo. Mudou de ideia. Discordo. Por quê? Você acha que às vezes tem alguém que pode estragar seu dia a ponto de deixar ele ruim mesmo? Sim, com certeza. Você acaba encontrando um doido aí da vida, né? Então, eu discordo, sim. Concordo. Concorda? Concordo. Você acha que depende mesmo de você o dia ser legal? Sim, você tem que olhar sempre o lado positivo das coisas. Concordo. Por quê? Por quê? Ah, porque motiva, né? O céu é tudo. O céu é lindo, a natureza é linda. Por quê? Porque se o dia não estiver bom, nem que se eu tentar não vai dar certo, né? Assim, na sinceridade. É, se não tiver bom não vai estar. O céu pode estar de sol. Se tiver ruim meu dia, não, discordo. Insista, persista e não desista. Quando alguém te diz isso, muda seu dia? Com certeza. Eu sou muito insistente. Se der errado, eu vou continuar insistindo. Porque pra mim o errado não quer dizer que não vai dar certo. Vai dar certo se eu continuar e fazer dar certo, é isso. Maravilhosa. Você tem um sonho, você vai correr atrás dele.
entendeu? Então eu vivo isso e tô vivendo isso exatamente agora, no momento. Então eu trabalho à noite, eu estudo, eu tenho casa, tenho filho, tenho esposo, então eu boto a cara na frente e vai com tudo. Ah, motiva bastante, viu? Desistir é pros fracos, né? Tem que ter foco, força. Foco, força e fé. Como que é? Foco, força e fé. Agora sim. Eu discordo. É mesmo? Tem coisa que não vale a pena insistir. Então, não tem que ficar insistindo só. Se tá vendo que não tá indo pra frente, então larga pra lá. Então é só mais uma frase aí que você ouve. Só mais uma frase. Dentro de você está a força de que você precisa pra mudar a sua vida. Com certeza. Concordo. Concordo nisso, porque se... eu não sei nem explicar direito, mas eu concordo. Verdade. Concordo. Ouviu isso, deu vontade de sair correndo e fazer tudo que tem que fazer. Se puder fazer tudo de uma vez, vou tentar. Se não der certo um, vou atrás do outro. E é isso. Se precisar voltar no outro pra tentar de novo, eu vou também. Com certeza, porque eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade, eu acredito no meu esforço. Se eu correr atrás, eu vou conquistar o meu sonho, gente. É isso aí, nós temos que ser confiante. É isso aí, confiança sempre. Gente, nós nos acabamos aqui de rir. Não, achei desse muito fala. legal. Que gente bacana que a Mauri o povo foi selecionou. autêntico, assim, não teve ninguém tão acanhado, eu acho que a Mauri deu uma volta também. O Foi, legal é que a parabéns, reflexão dela ali, no momento da entrevista, porque, não, eu totalmente concordo. Aí ela começou a falar, não, discordo. E a minha própria vida, Muda a opinião da ela usou ali entrevistada. como se fosse um grande divã, né? E isso é bacana falar um pouquinho, nem todo mundo tem, como eu vou te dizer o seguinte, essa leveza em falar dos próprios problemas. Eu acho que isso também, a janela no qual você desenha a vida, onde você consegue falar um pouquinho das suas tragédias, facilita, né, Laís? Então, gente, a Laís é sensacional. A gente tem que prestar atenção, porque sabe o que acontece? Às vezes a gente faz um stand-up comedy da nossa tragédia e não leva a vida muito a sério. Não tô dizendo que é uma regra e é sempre assim, tá? Mas assim, lógico, tem pessoas que são extremamente pessimistas e não importa a cor do céu, como a moça estava brincando ali, todo dia na vida da pessoa é nublado. Então você pergunta, oi, tudo bem? Com medo. Você fala por educação, você não quer que a pessoa nem responda, porque você já sabe que não vai estar tudo bem para a pessoa. Talvez não seja nem primeiro... Então aqui a gente está falando de um extremo, né? Então essa pessoa provavelmente está desmotivada com muitas coisas, inclusive para a vida mesmo. E aí também existe um outro extremo que é levar tão no deixa a vida me levar e tão brincando e toda a tragédia vira uma piada, que é até meme isso, né? A minha forma de contar um stand-up do problema em que está a minha vida no momento, do caos que eu estou vivendo. A gente também precisa tomar cuidado, porque senão a gente começa a normalizar viver em problema, viver em tragédia. E não é isso que é o normal, né? É comum, mas não é para ser o normal. Eu acho que sempre que a gente vai falar de extremos, né, Laís, é complicado. Então, assim, essa romantização que a gente tem de que a vida é mara, perfeita e bela num extremo extremamente positivo pode ser... tóxico. E, tipo assim, gente, a vida é isso. Já nasce chorando, vai permanecer chorando, é cheia de problema, é conta pra pagar. Então, assim, dá a sensação de uma vida ser um eterno fardo. E a gente, como bons criacionistas, a gente acredita que, embora estejamos no mundo de pecado, Deus nos fez para sermos vencedores de alguma forma. Então, romantizar o perfeito e a desgraça também é um problema, na minha opinião. Eu acho que você falou uma coisa muito bacana também, eu acho que o que a Laís falou também, é que se nós vivermos também só naquela vida mediana, onde não está tão ruim, não está tão bom, eu acho que essa questão toda, essa complacência prazerosa, ela é muito prejudicial. Perigosa. E perigosa, né? Porque, gente, é muito perigoso, até falando na linha do cristão, por exemplo, a gente se acostumar com um mundo desse. Você troca o céu por algo que, tipo assim, nem você não sabe... As pessoas que tiveram visões na Bíblia do céu não conseguiram descrever, não queriam parar lá, e você pode trocar, né, a imundícia de um mundo imperfeito por lá. E na vida do dia a dia, do trabalho, da família, ou até mesmo do relacionamento, que você falou o seguinte, a gente tem que muitas vezes quebrar uma perna para valorizar o andar e ter uma auto-performance. Então, às vezes, o problema, ele te impulsiona a sair do sofá, que outra coisa não faria o mesmo para te motivar. Às vezes, algo negativo te dá motivação que o momento... Ai, misericórdia. Eu nem gosto de pensar muito... Assim, se o problema vier, vamos pensar positivo. Mas
Tipo assim, ficar desejando que alguma coisa Não, arrume. desejar também não. É entender que a dor é um processo. Eu fujo da dor. Só... Quem não foge? Ninguém procura dor. Ninguém quer, né? Se a gente falar que quer, nossa, queria tanto ter passado por tudo isso, viveria tudo de novo. Mentira. Eu não queria viver todas as minhas tragédias de novo para eu ter a maturidade, o conhecimento, o discernimento que eu tenho hoje e eu não tinha antes. Mas eu preciso ser honesta comigo mesma, que foi muito bom o resultado, né? O processo lá enquanto eu estava vivendo, não. Mas o aprendizado, sim. Então, isso também pode ser uma automotivação. Seria muito ótimo, né? Se a gente aprendesse com o erro dos outros, com as experiências dos outros, sempre. Mas muitas vezes é isso que o Cris falou. A gente vai precisar quebrar a perna para valorizar o caminhar. Então... se eu estou passando por alguma tragédia, por alguma tristeza, por uma fase deprimida ou de fato uma doença, uma depressão, qualquer coisa assim que está tirando o meu ânimo, não se entregar para isso e saber que é fase, que tudo passa. Até a uva passa, isso aí vai passar também. Então, assim, não é eterno. É um estado do momento. E o que eu posso tirar de aprendizado aqui? Que carta eu posso escrever para mim mesmo para quando eu sair disso aqui, eu ler e falar, nossa, venci aquele episódio. Sabe? Perceber, sair do automático, perceber a fase que você está passando. Agora, Laís, o que você diria? A gente falou sobre a romantização extrema, né? Ou da desgraça ou da alegria. Para a pessoa que sempre diz que a vida é resolver problemas. Por quê? Eu gosto de pensar que a vida, né, pode ser maravilhosa e incrível, mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma constante de resolução de problemas, desde os mais simples, tipo, nossa, faltou o sal, tem que comprar, aos mais graves, como doenças e etc. Mas o que dizer para essa pessoa que já colocou no mindset, como o Cris gosta muito dessa palavra, já colocou na mente de que minha vida é só resolver BO, minha vida é só resolver problema, não aguento mais. É no trabalho, tem que resolver problema, é em casa, tem que resolver problema. O que você... diria? Você foi falando, a minha cabeça tava tipo a roleta, assim, do Silvio Santos. Tem um monte de coisa. Mas assim, vamos prestar atenção numa coisa. Então, já que tem um monte, vamos fazer assim, organiza em ordem cronológica pra gente chamar um intervalo rapidez. E aí a gente volta com toda essa organização. Então, se você que está em casa e pensa, né, como eu disse aqui, já ouvi muitas pessoas comentando, minha vida é só resolver problema, não aguento mais, né, não tenho mais energia para isso. Então, aguenta aí, se junta a nós nesse programa que a Laís vai te dar algumas ferramentas para você sair dessa zona de conforto. E aproveita, pega esse telefone e comenta aqui, né, o que você faz para se manter motivado no dia a dia, a gente quer saber. O Entre Família volta já. Entre Família está de volta agora de uma maneira super prática para a gente colocar uma checklist para você aqui, falando sobre motivação, como não se desanimar com as suas quedas, etc e tal. Porém, antes eu fiquei devendo para você uma resposta, né? Eu perguntei para a Laís no bloco anterior e ela vai colocar aqui para você. Quem aí não já ouviu, né, às vezes a expressão que tipo, minha vida é só resolver problema, eu tenho um tanto de problema, não sei o que com o filho, não sei o que com a sogra, não sei o que no trabalho, eu tô cansada, minha vida é só resolver BOs, né? Então eu perguntei para a Laís o que ela diria para essa pessoa e eis que queremos a sua resposta. Bom, parar de querer valorizar só o esforço, né? Porque tem pessoas que hipervalorizam o esforço e não o resultado, não a conquista. Ficam ali valorizando o quanto que eu me matei para conseguir aquilo. E como que você encara esse problema? Usando o exemplo que o convidado deu lá sobre os boletos, por exemplo. Sim. Tem um exemplo que é clássico, assim, que eu falei uma vez pro meu marido e virou uma chavinha para ele. A gente tem uma empresa de transporte e movimentação de cargas. Então tem caminhão. Caminhão, quando fura um pneu, é quase o mesmo preço de furar os 4 pneus de uma vez de um carro. Então... ele reclamava, furou 5 pneus hoje, furou 2 pneus hoje. Até que um dia eu falei assim para ele, Gabriel, só conserta pneu de caminhão quem tem caminhão. Ponto. Simples assim. Então vamos parar de encarar o consertar o pneu como uma tragédia. Vai furar. Tem a troca que é preventiva, tem a troca que é corretiva. Então quando você tem o seu boleto, quando você tem a sua conta, quando você tem o seu problema, você está fazendo o quê? Resolvendo o problema de filho? Só resolve o problema de filho quem é mãe. Você não queria ser mãe? Você está resolvendo o problema do seu carro? Só resolve problema de carro quem tem carro. Você quer ter carro?
Ponto. Então, assim, tem coisas que a gente precisa levar de uma forma mais prática. E aí a gente fica, nossa, somatizando aquele problema. Você quer ter carro? Você quer ter filho? Você quer ter casa? Você quer ter emprego? Vão ter problemas relacionados àquilo. Quer ter marido? Você vai ficar reclamando do marido ou resolver aquele problema? Entende? Então, tem coisas que a gente precisa levar de uma forma um pouco mais leve também, né? Não quer ter problema com nada? Dorme o dia inteiro e não vê o problema acontecendo. Gente, eu acho sensacional, Laís, as coisas que você diz. Eu entendi. Entendeu? Ficou tão claro que nem me resta dúvidas. Tá. A gente vai para nossa checklist, só que assim, tem uma coisa também, né? A gente tem que encarar com praticidade, adoro quando você fala isso, mas isso também não isenta o que a gente sente. A gente tem que dar espaço para digerir essas dores ao longo do caminho. Mas eu entendi claramente que você falou para não valorizar o que é ruim. Hipervalorizar, né? Hipervalorizar. Porque se eu resolvi um problema lá e eu já resolvi ele, outros virão. Então, assim, vamos valorizar o copo meio cheio também, né? Que são as coisas boas que acontecem na vida. Adorei, sensacional. Captou aí, beleza. Então, agora vamos para essa checklist maravilhosa. Estratégias para vencer a desmotivação. Então, a gente vai colocar alguns post-its aqui, tá? Eu adorei esse aqui, viu, Yasmin? Sensacional. Esses post-itinhos. Porque a gente que é rainha do post-it adora, né? Vou até colocar assim, de forma não linear. Lembre-se do porquê. Tem que ter o seu motivo, né? Então, lembra por que você começou, lembra por que você não desistiu, por que você está fazendo isso? Por que você gosta? Eu até gravei um stories ontem, ou antes de ontem, falando sobre as meias. Eu mudei as meias, a forma de guardar na minha gaveta, e aquilo me deu uma reflexão. Tava me enchendo os pacová começar a guardar desse jeito novo que eu tinha me proposto. Mas por que eu quero mesmo guardar assim? Porque eu acho que fica mais fácil para eu encontrar, acho que fica mais bonito, cabe mais coisa. Se você tem o seu porquê, fica muito mais leve seguir o seu cronograma. Tem que ter motivo. Motivo para ação, né? Motivação. Isso aqui é muito forte para mim, porque a gente que já se desafiou em alguns projetos, assim, né? Altamente desafiadores, lembrar do porquê, o porquê que eu estava fazendo aquilo, o porquê que eu estava naquele projeto, né? Isso me ajudava a manter a motivação no dia a dia, porque é o dia a dia, né? Cada hora que vai te manter em pé num projeto muito desafiador. Então, vamos lá para o segundo post-it. Mais uma estratégia para você vencer a desmotivação aí em casa. Aproveite o caminho. Muitas vezes a gente só quer pensar... Fica lá na linha de chegada, na linha de chegada, na linha de chegada, com a visão só naquilo e esquece de aproveitar a jornada, né? E aí, quando a gente sabe do nosso porquê e a gente lembra dele, a gente também vai caçando motivos novos, vai somando aqueles motivos para ficar mais forte e poder aproveitar essa jornada. Então, se a jornada ela não está sendo tão prazerosa quanto a linha de chegada, tem alguma coisa errada. O que você pode fazer para ajustar isso? Porque é importante apreciar o caminho, porque a gente vive no hoje. O hoje é um caminho. O amanhã, a meta que eu vou alcançar, talvez quando eu chegue lá naquela meta, nem vai ser tanto assim o que eu queria mais. Porque daí eu também já não sou mais a mesma pessoa. Talvez eu tenha conquistado aquilo, mas já estou com uma visão para uma próxima coisa. Então eu preciso aproveitar o aqui e o agora, o que eu estou vivendo hoje. Apreciando, aproveitando o caminho. Laís, eu não sei onde eu vi, que fez muito sentido para mim essa frase na seguinte analogia. Uma viagem, imagina uma estrada que você tem que viajar, né, de carro, você viaja, sei lá, 14 horas, então assim, é um longo processo, e às vezes o tempo que você vai ficar, sei lá, nesse lugar, é um fim de semana. Sim. E aí, com essa analogia da viagem, eu entendi claramente, porque se você não aproveita todo esse percurso no carro, o quê? Brincando, né, com as crianças no carro, cantando, contando histórias e todo aquele processo gostoso, inclusive até os perrengues, né? Porque depois, mais tarde, a gente vai rir disso. E é engraçado que quando a gente faz uma viagem, por mais maravilhosa que seja, e que tem um perrengue, a gente parece que sempre conta mais o perrengue, porque foi engraçado depois de superado, né? Do que, às vezes, as aventuras na viagem. Então, isso fez muito sentido para mim, porque, às vezes, o caminho pode ser até mais prazeroso do que você E eu estava pensando nisso, eu estava pensando numa viagem. Quando você falou, eu pensei, nossa, leu minha mente. Porque é maçante se você pensar 14 horas dentro do carro com criança. E quem tem criança,
Entendeu? Porque é cansativo, senão, se você só está pensando no chegar, nossa, o caminho vira estressante. Isso serve para qualquer coisa da vida, inclusive para atividade física, viu, Cris? Se você só está pensando no que eu tenho que ir lá na academia, eu tenho que ir... o caminho talvez não seja tão prazeroso. O que pode ser somado à sua rotina? O que pode ser somado ao seu caminho para ser mais leve, para ser mais prazeroso? E isso a gente faz com consciência, prestando atenção. Sensacional, eu aprendi isso aqui bem fortemente no Entre Família e tem me ajudado com essa questão da retomada dos exercícios físicos. Impressionante, viu, Laís? Eu tô lá na academia agora, não tô me sentindo mais torturada. Olha que coisa. Tá lá porque quer, não é? Tô lá porque quer e tô achando prazer nisso. Muito bem. Vamos lá, mais uma estratégia. Modifique a rotina, que foi mais ou menos o que você comentou, até peço para você reforçar sobre isso. Tem pessoas que precisam de uma rotina mais dinâmica. Se você que está assistindo sente isso em você, que você se enjoa, que você se entedia, quando era criança começava a natação, logo queria parar, começava no balé, depois não aguentava mais, pedia para trocar de turma na sala. Esse tipo de pessoa precisa de um ânimozinho diferente. Tem gente que ama muito a rotina, tá? Então não tem nada de errado de um funcionamento ou de outro, são só pessoas diferentes. Então, assim, modificar a rotina pode ser uma coisa tão bobinha, tão simples. A partir de agora, sei lá, pode ser com comida, pode ser com uma vista, pode ser com o que for. Lógico que vamos ter sabedoria, né? Mas, assim, eu amo pão de queijo, não tenho o costume. Então, vou fazer assim, toda segunda-feira no meu café da manhã vai ter pão de queijo. Porque segunda-feira, para mim, é um BO. Porque segunda-feira eu tenho muita coisa acumulada do trabalho, costuma ser muito cansativo. Então, meu café da manhã vai ter pão de queijo e suco de laranja. Sei lá. Entendeu? Eu tenho uma coisinha simples, modificada, adicionada à minha rotina para me dar um ânimo, para eu me presentear, para eu me recompensar. Isso é importante. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se conhece, sabe do que a gente gosta, o que a gente não quer, né? Então precisa se perceber. E você acha que tem um lance aqui da gente querer seguir a rotina sei lá, uma rotina midiática ou uma rotina instagramizada, né? Rotina dos outros. Rotina dos outros e tal. E daí a gente se frustrar porque, no fim das contas, não tá adaptado pra gente? Sim. Com certeza. É a questão da comparação, a questão de achar que poxa, você todos os dias vai à academia, todos os dias você faz isso, todos os dias você faz pilates, tem filho, faz aquilo. Como você dá conta disso? Nossa, eu sou uma ameba ambulante mesmo. Então, assim, eu olho para a vida do outro, não consigo encaixar nada do que o outro faz na minha rotina e fico pensando que é a minha vida que está errada. Não, a vida do outro é a vida do outro, a sua vida é a sua vida e você tem esse seu perfil, você tem esse seu jeito para cumprir o papel que Deus te deu. Não você cumprir o meu e eu cumprir o seu. A gente é único por esse motivo, né? O superpoder de cada um é ser quem é. Então, se a gente conhece quem a gente vai usando o que tem de melhor na gente, não é fingir que não tem defeitos, mas eu vou aprendendo a usar o que tem de bom em mim. E também isso que eu tô falando fica muito lindo, né, na teoria, mas na prática a teoria é outra, né? Então, a gente vai vivendo e vai se reconhecendo, se reconectando com a gente, e a gente vai modificando, aprendendo, e é isso, né? A vida não é cozinhar um ovo, não é, coloca 7 minutos, faz isso. Não, é dia a dia, vai vivendo. Porque, né, cada fogão tem uma potência de chama diferente, né? Se você tá com a chama fraquinha, vai demorar mais, se o outro tem. Então, realmente, essa comparação não dá. E eu adorei essa dica de modificar a rotina, porque, para mim, só fazia sentido, e, de fato, eu sou uma pessoa diurna, fazer exercício de manhã. Mas não consegui encaixar por nada no mundo. Então, eu tive que entender que eu teria que me adaptar. E tá valendo a pena. Tá sendo surpreendentemente surpreendente. Vamos para mais uma estratégia, então, Laís. Compare-se consigo mesmo. E aqui a gente já pega uma caroninha nessa dica que a gente já deu antes. Aquela velha máxima, né? Cada um tem uma trajetória. Sim. Uns começaram, talvez, um pouco mais adiantados, né? Com mais recursos, com mais coisas. Conseguiram, talvez, até alcançar, chegar mais para frente na linha de chegada. Outros começam um pouco devagar, por conta de uma série de coisas que tem na vida daquela pessoa, inclusive até financeira, né? Sim, tudo, né? As experiências, as vivências, a gente é diferente, não tem como ter os mesmos resultados, do mesmo jeito, tudo igual. Então, se comparar com outra pessoa é sempre um erro, e quando a gente vai se comparar com a gente mesma, a gente está sendo mais assertiva e um pouco mais fiel. Mas eu também gosto de chamar atenção para tomar cuidado, só para não ser exigente demais. Porque assim, vou dar um exemplo que a mulherada vai se identificar. Antes eu entrava nesse vestido, eu entrava nesse maiô, nesse biquíni, eu amava.
E aí agora eu não entro mais. Então a minha meta é voltar a vestir aquela roupa. Tá, antes você tinha quantos anos? Você tinha filhos? Não tô dizendo que não é possível. Eu guardo uma calça até hoje. Da minha época de faculdade, pensando que um dia eu vou entrar nela de novo. Não, que loucura, ok. né? Pode ser que entre, pode ser que não entre, eu não sei, mas a custo do quê? De ficar se martirizando, de ficar se autoflagelando, se sacrificando, cada vez que olha pra calça faz um... Em vez de ser um prazer, uma motivação, vira uma desmotivação. Não consegui. Olho para aquela calça, ainda não consegui. Ou eu olho para aquela calça e fico, vamos lá, falta sei lá o quê, isso, tamo indo, tô quase. Depende. A forma como eu olho muda tudo, Eu né? encaro como isso. E essa comparação comigo mesma, eu preciso ser fiel também, né? Ter um pouquinho de compaixão, porque... Eu também não sou a mesma pessoa, independente da questão corpo, físico, em geral, qualquer assunto. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei, eu vivi outras dores, outros aprendizados, de repente aquilo não é mais, né, uma prioridade, enfim, não estou falando só de corpo, de tudo. Então é com consciência, com autocompaixão, assim, numa medida, prestar atenção. Nossa, isso aqui agora, contando mais uma coisa pessoal, fez muito sentido para mim na faculdade. Eu cheguei bem mais tarde do que os meus colegas, né? E aí tinha muita coisa assim que eu tava mais lenta do que eles, que tinham acabado de sair do ensino médio. Eu tive pouco acesso a, sei lá, tecnologia, por exemplo. Então, saber de onde eu saí, aonde eu estava, me fazia com que eu me sentisse vitoriosa, mesmo que os meus colegas estivessem um pouco mais à frente do que eu em alguns aspectos, né? Porque eles tiveram outra trajetória, eu tive outra trajetória. E eu mesma fazia um carinho em mim. Sim. E me ajudou a ir com aquela turma até o fim. Vamos, então, para a nossa última estratégia, tá? Tá anotando tudo aí, esses post-its maravilhosos? Tenho aqui, ó. Descanse e reduza a autoexigência. Alô, tem alguém aí no Twitter me ouvindo? Descanse e reduza a autoexigência. A autoexigência é da pessoa para com ela mesma. Ninguém exigiu, ninguém, né, ameaçou, mas a pessoa carrega uma autoexigência que mata. E eu acho assim, ó, esse descanso aqui é fundamental, porque tem até uma frase, né? Tá cansada? Não desista, descanse. E esse é tão óbvio, mas quem disse que é óbvio no dia a dia de uma pessoa que trabalha, que tem o boleto, que tem as coisas? Quando vê, a pessoa não consegue, ela nem se vê merecedora de descansar, porque as coisas não estão dando tão certo assim, então eu não posso parar. Então ela vive numa correria, isso é um pensamento, um funcionamento inconsciente, sabe? A pessoa ela não sente que ela merece uma pausa, que ela merece uma viagem, que ela merece um final de semana com amigos. Ela tá o tempo inteiro achando que ela tem que sofrer, já que ela não tá conseguindo fazer algo melhor na vida dela. Não tá trazendo um melhor resultado. Entendi. E aí, isso não é uma coisa muito louca, não, porque isso acontece muito. Por que, Laís, será? Ah, poxa vida, porque a gente não teve pais perfeitos, né? Ah, tá. Então, muitas vezes... tá, entendi. Então, assim, e não somos pais perfeitos. Então, muitas vezes, é exigido também demais daquela criança, e quando fez o bem feito, não recebeu nenhum elogiozinho, então fica sempre nessa autoexigência e achando que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, sendo que o que a pessoa faz é excelente, mas ela mesma não consegue reconhecer. Então, fica numa autoexigência muito grande, uma autocrítica muito grande, um perfeccionismo absurdo, e que faz muito mais mal para ela mesma do que para as outras pessoas ao redor, né? Para outras pessoas acaba respingando, claro, mas para ela mesma é o pior. Então, descansar, nós somos pessoas que temos ciclos. Então, não foi à toa que Deus nos deu 7 dias na semana, não foi à toa que Deus fez a manhã e a noite, não foi à toa que existe um mês, que existe um ano, não é nada disso por acaso. Então, a gente tem que aprender a respeitar os nossos ciclos. A dona de casa que trabalha fora, usa todo o final de semana para limpar e organizar a casa, poxa vida, quando que é o seu momento? Então, isso às vezes acontece em pequenos detalhes. Tem uma coisa bem simples, que eu vou dar um exemplo rapidinho, que uma amiga uma vez falou assim pra mim. Eu moro perto da praia, muito perto da praia, 1 quarteirão. E isso é ótimo, muito legal, até você morar na praia. Então, assim, entra areia da praia o dia inteiro na minha casa, o dia inteiro. Eu não tô reclamando, é só um ponto, tá? Uma realidade. E assim que eu me mudei pra essa casa, que eu morava um pouquinho mais distante, eu comentei com uma amiga, nossa, eu tô ficando exaurida de varrer a casa 5 vezes ao dia. E na época a gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa todos os dias. Era o dia inteiro varrendo casa, porque você decide, você vai ter sua casa com areia ou você vai varrer a casa o dia inteiro? E eu não queria ter a casa cheia de areia. Aí ela virou pra mim e falou assim, quantas pessoas moram aqui? Aí eu já, 4, certo. Então se cada um varreu uma vez, ninguém vai varrer 5 vezes ao dia.
Vixe. Nossa! Fez total sentido, Então, hein? todo mundo sabe varrer naquela casa. Cada um vai. Então, assim, não preciso pedir. Aquilo virou uma chavinha na nossa casa. Todo mundo pega a vassoura e varre. Pedindo ou não. Filho de 12 Porque anos, todo filha mundo de quer 14. morar na beira da praia. Ninguém quer ficar andando o dia inteiro na areia, porque tem areia de praia na sala, entendeu? Aham. Então, assim, são coisas simples que às vezes só faltava um. E que faz toda a diferença quando nos é dito, não é mesmo? Sim. Então a gente vai repassar para você essas estratégias aqui. A Laís depois vai se direcionar à TV para responder a sua interação. Então vamos só revisar rapidinho ali, né, para dar aquela checklist completa. Tá aqui essas estratégias para vencer a desmotivação. Lembre-se do porquê que você está nesse projeto, nessa situação aí, né, nessa relação, né? A gente não falou de relacionamento, mas vale super. Aproveite o caminho, não pense só quando chegar lá, conquistar sei lá o quê. Se delicie nessa trajetória. Isso vale muito para questões, sei lá, quero um carro. E aí você fica esperando o carro, quando ele chega, depois de um tempo ele vai parar de ser novidade. Mas foi muito gostoso, né? Toda a conquista, dinheirinho economizado e tal, aquela coisa. Modifique a rotina, que isso para algumas pessoas vai fazer total diferença, né? Para quem é mais rotineiro aí, talvez já tá bem encaminhado. Compare-se consigo mesmo, nada de se comparar com os outros, né? Compare de onde você começou, aonde você está, isso é muito legal. E por último, talvez eu diria até mais importante, descanse e reduza a autoexigência, que daí as coisas vão fluir naturalmente para você, sem um sofrimento, né? Sabe aquela coisa de ficar se chicoteando, que tinha antigamente? Então, né, se abrace, aquela coisa de autoacolhimento. Laís, agora você vai ali para a TV, porque o pessoal já está mandando as interações. Pode chegar ali perto do Cris. Vou jogar a bola para vocês aí, senhor Cris Magalhães. Bora lá! E olha, a diretora fez o seguinte, ela fez assim, ó, e virou uma chavinha, porque ela falou o seguinte, virem para a TV, que agora o povo de casa vai ter voz e vez, e ó, vai ser participação na tela. Vamos lá. E a primeira está chegando aqui, Laís, a nossa tarde, motivando esse povo que está em casa. A Ione está com a gente, Ione Patrícia, ela fala o seguinte, parabéns pelo tema. Um desafio se automotivar quando as coisas não estão dando certo. Para que continuemos motivados, precisamos de paciência para diminuir a ansiedade e entender que erros, decepções, fracassos fazem parte da caminhada para continuar seguindo em frente. Thomas Edison, para inventar a lâmpada, fracassou inúmeras vezes e perseverança foi a chave para o sucesso. Esses dias eu estava vendo um documentário da vida de Einstein, né? Nossa. Que ele, enfim, um gênio, né, que não tinha aquela questão da escolaridade, tem muito a ver com isso aqui. Desacreditado. Desacreditado por todo mundo, e ele tinha pouca tecnologia para poder fazer, dependia de grandes observatórios para poder fazer essa questão da propagação da luz e o movimento, para fazer um cálculo. Então, contava com a ajuda de outros. Eu acho que demorou uns 20 anos, ele ganhou ainda o Nobel por outra questão, né? A questão do fóton, que é a questão da fotografia, enfim, porque o mundo ainda não reconhecia, e depois da morte dele, enfim, que teve essa vazão, depois os Estados Unidos se rendeu a esse sentido, mas se pega hoje Einstein, a gente só vê o glamour, e a gente esquece quando vê uma bailarina, né? Não quer os calos, depois que tira as sapatilhas, né? Daquele treino para chegar naquela questão. Então, hoje, o que ela falou é o seguinte, todo mundo quer as minhas vitórias, mas não quer os meus processos para chegar na vitória. Né? E como é delicado a gente depender de um fator externo no sentido de outras pessoas, uma elogio, né? validação, reconhecimento, para a gente se sentir motivado, né? Acontece, nós somos seres humanos, nós queremos nos sentir importantes, nós queremos nos sentir pertencentes, acolhidos, amados, escolhidos, mas nem sempre os ambientes vão ter isso para oferecer para a gente, né? E antes disso, a gente precisa com a gente mesma, com o nosso Criador, né? Não tem como não falar disso, a gente se sentir preenchido, motivado, independente do externo, dos outros. Muito bom. Vamos lá. Mais participação na tela? Obrigado, você que nos motiva aqui. A Márcia Veloso fala o seguinte, o segredo da motivação, ela colocou esse questionamento, ter bons amigos, um bom amigo te estimula, te encoraja, te levanta a autoestima, saber contar os seus problemas para os que realmente se importam com você, esse é outro segredo, pois tem muita gente querendo te ver para baixo. Infelizmente, a família às vezes não concorda com seus projetos de vida, ao invés de estimular, desmotiva. Então, a Márcia falou, acho que também é o segredo de algumas cicatrizes que te ensinam alguns caminhos na tua trajetória.
Às vezes, para alguns, os amigos não vão ser e a família vai ser. Sim. Mas eu acho que essa leitura da sua caminhada e o autoconhecimento, mais uma vez, Sim. te mostra um caminho a seguir, né? E fazendo uma engenharia reversa do que a Márcia escreveu, eu já vejo muito claramente que ela é uma pessoa influente, que tem uma necessidade dessa amizade, de interagir, de ter pessoas de confiança ao redor. E para ela isso é uma motivação e é importante ela saber disso, né? E também, eu penso assim, Cris, às vezes a gente ignora o fato do ambiente familiar, que a gente não gosta muito, né, de admitir, mas algumas vezes o ambiente familiar não tóxico. é o saudável. Pode ser tóxico. Né? O ambiente familiar pode ser triste, pode ser tóxico, pode fingir ser um motivador, querer dizer que, é que eu te conheço, sei que você não vai gostar, sei que isso não vai ser bom para você. Por isso é tão importante a gente estar numa constante comunhão com Deus e se ouvindo, né? Ouvindo a si mesmo, prestando atenção no que você quer, para o que o outro fala sobre você não ser uma verdade absoluta, né? E o que eu acho muito importante, você desenhou um pouquinho antes dessa participação, pessoa de casa, é que conhecendo esse Deus, você vê que esse mundo, ele não planejou assim. Só que algumas coisas, pelo menos, estão no chão. Ele te dá um choque de realidade do que é um mundo de pecado, o que é o céu perfeito. Por exemplo, uma mãe, a gente coloca a mãe, ela respeitar pai e mãe. Mas dentro dessa linha de pecado, a gente sabe que é um ser humano. Então, a gente pode falar, de repente, meu Deus, minha mãe. De repente, a sua é um ser humano que conseguiu em algum contexto. Em outro, outra não conseguiu. E ela tem um filho que ela não tem realmente uma mãe, ou pode ter uma mãe tóxica, um ambiente familiar complicado. Então, quando você colocou mesmo esse desenho de onde nós vivemos, que essas primeiras leituras, porque senão a gente fica comparando a minha história com a sua história. E é complicado, isso não motiva, porque você tem uma mãe que eu, de repente, não tenho. Ou você tem amigos, de repente eu não tenho. E cada um tem uma história e vai ter que se achar como a Márcia, que fez esse cálculo de vida, que nesse foi o caminho. Agora tem mais uma participação na tela aqui. E o programa, quando a Laís vem, ele é muito de refletir, né? A gente fica refletindo bastante, isso é muito bacana. A Maria Aparecida fala o seguinte: como foi dito, às vezes é preciso quebrar uma perna para valorizar o caminhar. Tive câncer, olha aqui, passei por um processo muito doloroso de quimioterapia, radioterapia e braquioterapia. Diante disso, digo que passei por um processo na mão do olheiro e hoje todo o egoísmo ficou no passado. Sou uma nova criatura e sei que novas situações vão aparecer, mas sair dessa fortalecida, né? Que não, além de ser a resiliência, é a antifragilidade, né? Você volta ainda melhor de um processo tão doloroso como a Maria Aparecida passou. Nossa, é até de emocionar, né? Porque é uma coisa que poderia para uns ser a minha vida acabou. Agora, nossa, que sofrimento, não faz mais sentido a minha vida. E para outros pode ser um estímulo a viver algo novo. Se eu sobrevivi a isso, deve ter algum motivo, né? E procurar motivos, procurar objetivos, procurar estar andando de acordo de estar no centro da vontade de Deus, já que você teve essa nova chance. Parabéns para ela, para Maria Aparecida. Maria Aparecida, vitoriosa. Um beijo para você, querida. Obrigado pela sua participação. Vamos fazer o seguinte, Laís está aqui do meu ladinho. Eu sei que você está participando. A gente pede para você mandar mais, DDD 12 983 15 0249, falando sobre motivação. O telefone está aqui. Do ladinho tem esse QR Code que você vai apontar a câmera do seu celular e ele também vai levar para o nosso WhatsApp para você participar. Respira fundo, te motiva, busca os caminhos desse jeito, né, de essa autoanálise, autoconhecimento, que a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta e a gente ainda brincava com esse trocadilho, né? Entre família e entre mulheres, porque eu tenho aqui na minha mão esse guia de estudos que fala e que conta 8 histórias de 8 mulheres. 8 foi boa, né? 8 mulheres da Bíblia que foram marcadas pela fé e como a vida delas foram transformadas por essa experiência. Eu vou colocar aqui para essa câmera do Gustavão, para você focar bem nessas mulheres lindas, maravilhosas, até porque todas são funcionárias aqui da Novo Tempo, a gente adora falar isso. Inclusive essa daqui a gente sempre fala, né? A Silvia, a tão famosa Silvia que você ouve o Cris, tanto contando as histórias de Dona Silvia Magalhães. E aqui nós temos toda essa ilustração bonita para você, para contar essas histórias. Está um conteúdo excelente, ele foi produzido pela Cacá, uma das nossas colunistas aqui. E ela fez uma coisa muito legal, assim, no final ela colocou alguns questionários, algumas atividades para você fazer de maneira mais prática, né?
quando você terminar de ler a história, para você refletir, para você anotar, para você escrever, para você levar para a sua vida prática. Eu tenho certeza que através dessas histórias você também pode ser marcada pela fé. Você que é mulher, principalmente, né? A gente sempre se inspira na história de outras mulheres, mas as histórias dessas mulheres também podem inspirar você, que é homem, que está nos ouvindo aqui. Então, como que você faz para ter esse guia de estudo aí na sua casa? É muito simples. Ou você liga para cá agora, ou você manda um WhatsApp dizendo assim: oi, quero receber a revista Marcadas pela Fé. Se você não lembrar na hora, né? O novo guia de estudos das mulheres e tal, que a nossa equipe vai saber identificar, beleza? Então tem o nosso telefone para você ligar, é o 12 21 27 31 21. Acho que eu vou falar mais devagar, né? Para você dar tempo de anotar aí no seu celular. É o 12 21 27 31 21. Ou então o WhatsApp, que o DDD também é o mesmo, 98244 4449. Esse é o número do nosso WhatsApp para o estudo, para esse guia de estudo aqui. Você vai colocar o seu nome, o seu endereço, e essa revista vai ser enviada para sua casa pelos correios. Lembrando sempre que esse é um material para você que é de graça, mas é do Anjos da Esperança. Todo o custo já foi pago e você não tem custo nenhum, absolutamente nenhum. Essa revista, ela é um bom material para estar ali na cabeceira da sua cama, sabe? Hoje a gente está falando sobre motivação e muitas mulheres, né, na Bíblia, elas tiveram toda essa história de motivação, de fé, e essas 8 mulheres que estão aqui nessa revista não foi diferente. Então esse é um bom material para você ter aí e se automotivar todos os dias, beleza? Vamos voltar aqui para essa nossa conversa, né, de motivação. Eu acho que o pessoal de casa já está participando aqui com a gente. Já está não, né? Já estão participando, polvorosa aqui. O povo de casa já está inclusive, lá, quem participou de novo já entrou na fila de novo para participar. É igual merenda boa, sabe? Aquele negócio, você entra na fila de novo porque não pode. Mas calma, se você está na fila, bora lá. A sua participação com a Laís aqui está sendo espetacular. Então vamos embora. Você na tela, trazendo a sua pergunta na nossa tarde, ao vivo aqui. A Marilúcia Franceschini, eu acho que ela Franceschini, não é Franceschetti? Por aí. Eu posso chamar ela de Fran, de Mari, né? Importante que ela tá com a gente, mas eu acho que ela não é a primeira vez que ela participou, não, né? Eu acho que ela já participou pelo sobrenome, eu lembro. E ela fala o seguinte: está no DNA da pessoa a vontade de fazer, ter atitude e querer. São elementos químicos no cérebro que despertam a nossa vontade. O meio externo desperta os gatilhos daquilo que queremos. A natureza humana é complexa. Aí eu te pergunto agora também, tem muita coisa que vem do temperamento, a gente tem a construção da personalidade com algumas questões, né? E aí tem as questões morais, tem a visão que o pai desenha para esse filho, né? Porque se você tem algo interno, ele pode vir justamente dessa questão, dessa soma do que vem do DNA, mas tem do mundo que é criado naquela fase de esponjinha, né? Até os 8 anos ali. Pergunto para você, a infância tem um papel positivo na construção de quem eu sou para acessar esse contexto interno, Laís? Positivo ou negativo, né? Os dois, né? A infância, ela vai ser a maior responsável, né? Nesse período, pela formação das escolhas do caráter, de tudo, né? A nossa querida Ellen White fala muito sobre isso no Orientação da Criança, na Ciência do Bom Viver. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é legal que ela falou e que me fez lembrar aqui, a gente fica um pouco autocrítico. É força de vontade. Cadê sua força de vontade? Um cérebro que está doente, ele não tem a capacidade de ter força de vontade. E eu digo assim, um cérebro doente no sentido de química mesmo. De talvez estar passando por qualquer transtorno, por qualquer distúrbio, de estar ali com uma serotonina super baixa e outros neurohormônios com deficiência. Não só cerebral, no sentido de vitaminas, né? No sentido de uma anemia, gente, uma pneumonia. Alguém já teve pneumonia aqui? Pneumonia quase mata a gente de desânimo. Eu já tive pneumonia, eu achava que eu estava em depressão. Quando eu fui ver, era pneumonia, eu nem estava tossindo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa também estar atento e se respeitar, porque pode, de fato, ser o corpo pedindo ajuda. O corpo, tanto no sentido físico quanto mente. Eu estou aqui com o meu cérebro, com a minha química, e um cérebro não saudável, ele não vai ter a capacidade de ficar ali se automotivando como um cérebro saudável. Então, eu buscar ajuda é fundamental para esse processo de me reconectar comigo, me reconectar com Deus, sair da cama de manhã. Na minha chamada do Instagram para estar aqui, eu falei assim, quem nunca desejou
rolar o despertador e voltar a dormir, que atire a primeira pedra. Porque a gente tem uma tendência de achar que a gente tem que estar sempre ali, ó, nas alturas. Só que nós somos pessoas, nós não somos robôs. Então vão ter momentos de inconstância e é natural. Só que isso não pode ser uma montanha-russa. Essa coisa de estar mais equilibrado, vai depender da nossa saúde emocional também, né? Física, Com certeza. psíquica. Que bom, Laís, que você tocou nesse ponto, porque para a gente deixar claro, né? A diferença de uma pessoa saudável, né? Sem nenhum problema emocional, como reage aí com a motivação ou a desmotivação. Eu queria aproveitar esses nossos últimos minutinhos para te pedir um conselho para nós, para todos os nossos telespectadores, de como manter a constância, né? A gente falou muito sobre a motivação, a desmotivação, como fugir dela e tal, mas e a tão sonhada constância? Como fazer isso a longo prazo, né? Pode ser muito genérico, né? A gente fala assim, como manter a constância. Então, quer manter a constância no quê? Quer manter a constância fazendo o quê? Sendo quem? A primeira coisa vai ser escrever. A escrita terapêutica, sim, é uma coisa maravilhosa, divina, que eu amo muito. Por quê? Traz clareza. O que você quer? Você quer ser constante no quê? Vamos deixar bem específico? Porque daí, se você está vendo o que você quer, fica mais fácil, né? É palpável. Então, é com relação à saúde, é com relação ao trabalho, é com relação aos meus rotineiros na minha casa, é com relação ao devocional, é com relação a como eu me comporto com os meus filhos, marido, família. Escreve, faz suas listas, deixa claro. E aí, vamos voltar lá para o nosso checklist. Ter a automotivação, vai depender muitas vezes de eu enxergar a minha rotina e ver se eu preciso de reajustes, porque a constância não significa fazer tudo igual. Constância significa que eu mantenho-me de acordo com os meus objetivos, mas não é tudo igual. Teve época que eu amava acordar cedo e caminhar na praia, amava, aquilo era a minha motivação do despertar. Hoje eu não estou nessa pegada. A Laís de hoje, eu vou me sacrificar e ir lá caminhar na praia, para mim está sendo um sacrifício nesse momento. Eu estou fazendo de forma diferente. Eu vou no final do dia, eu faço outra coisa, eu faço meu crossfit que eu amo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter esse tato, essa delicadeza de se observar, se comparar consigo mesma com cuidado. Volta lá para o checklist. Quem tá assistindo pelo YouTube tem a possibilidade de voltar, né? E rever. E apertar um print ali na tela. Dependendo da TV também, né? Dá para voltar ali ao vivo. Tira uma foto disso e que seja um checklist para o dia a dia mesmo. Fazer listas. Fazer listas é divino, gente. Escrever, porque você tem um motivo, mesmo que seja simples. E eu falei sobre ver a longo prazo, pode ser a curto prazo também. O que eu vou fazer amanhã? Qual é o meu motivo para amanhã? Outra coisa, o que eu vou fazer agora? Esse programa está acabando e tem uma participação. E eu quero falar muito. Então coloca na tela com urgência, para ver se a gente consegue agora para pegar um pouquinho da Laís. Coloca na tela, meu, por favor. Quero ver imagens. Agora chegando aqui, Gil Paz, fala o seguinte: estou passando por momentos não muito bons de saúde, mas estou me levantando. Amém. Essas palavras me ajudaram muito. E a Laís é show. Laís, é motivação para a sua vida. Obrigada, Gil. Alguém que está mal de saúde, o Gil está lá e diz assim, olha, as palavras da Laís fizeram a diferença na minha vida. E para fechar o nosso programa, obrigado, que você fez a diferença na minha vida, na vida do Gil. E vocês aqui. na minha, benção. sempre. Eu amei o programa de hoje. Eu também estava precisando dessa automotivação, desse gás a mais para algumas outras coisas, assim, sabe? E lembrando que nem sempre a gente está automotivado em todas as áreas da vida. Pronto, tá tudo bem. Vamos só olhar qual é a área que não tá e de repente usar a outra para impulsionar, né? É isso aí, Laís. A gente está colocando agora o seu Instagram, porque por lá a Laís também disponibiliza muitos conteúdos super interessantes, assim nessa linha, que eu tenho certeza que vai te ajudar. @Laís Melo, com 2 L's e G, né? Laís Melog. Então, obrigada mais uma vez, Laís. Obrigada, Cris, pela sua presença. Obrigada, Brasil. Angola, no geral. África, no geral, que eu sei que sempre está aqui conectadinho com a gente. Benção. Então, Laís, volte sempre. Obrigadão pelo carinho, tá? E você de casa, meu querido, sabe que de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, a gente tem o quê? A gente tem a sua participação. E a gente quer terminar, inclusive, com a participação do seu coração. Vamos lá, na tela. Olha só, a Nath Araújo fala o seguinte: minha motivação tem sido acreditar que o Senhor Deus tem o melhor para mim mesmo. Que eu não entendo as circunstâncias, não é porque Ele tem que me dar sempre o melhor, mas porque eu creio que mesmo as coisas ruins
são para o nosso bem. Romanos 8, 28. Eu quero falar para você, inclusive, hoje, que talvez tenha até uma família disfuncional. Ah, é fácil, vocês têm pai, vocês têm mãe. Eu queria que você desse uma olhadinha para os heróis da fé, né? Vamos pegar José. Foi jogado no buraco, os irmãos queriam matá-lo, né? Teve toda aquela revolta, dessa linhagem de revolta que veio a linhagem de Cristo Jesus. Aí você fala, coitadinho de José, ele foi para lá, ele era bonitão, a mulher dando em cima dele foi para a cadeia muitas vezes. Meu querido, nós precisamos do buraco para entender que a gente só consegue olhar para cima e ver Deus. A gente precisa da cadeia para entender o que é ser liberto. E aí você pega José, e quando ele fala assim, ó, os irmãos com medo, porque ele já era, né, um grande e poderoso governador, os irmãos, ai meu Deus, mas José, ele disse, para com isso. Vem me abraçar. Cadê meu pai? Cadê meu irmão? Sabe por quê? Porque os processos da vida dele fizeram com que o olhar para as coisas, às vezes que dividem, a fofoca, essas coisas que às vezes, até dentro do próprio contexto da igreja, são tão pequenos diante de pessoas que estão passando fome, das coisas que eu aprendi. Então, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, Cris, digo que eu sou um subtreco de um subtroço, mas Deus fala que eu sou a menina dos olhos. E nós carecemos da graça de Deus até para entender que processos fazem parte do nosso acréscimo de vida. Então, meu querido, um grande abraço para você e não esqueça que Deus está com você. O Senhor é meu pastor, mas existe o quê? O vale da sombra da morte. O que Ele prometeu? Nunca largar a sua mão. Então, segura na mão de Deus, que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós, Suzane. E com essa mensagem tão bonita, a gente encerra o Entre Família de hoje, mas lembrando sempre que a gente está aqui de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, sempre ao vivo, com uma mensagem extremamente importante, relevante e muito útil, né? Bom Beijo! demais! Na sequência vem o vídeo de saúde, a gente se fala. Tchau, tchau!